Fala galera, a gente vai para mais uma videoaula aqui, certo? O assunto dessa semana vai ser dilatação térmica, tá bom? A gente continua em termologia, mas o assunto é dilatação térmica, ok? Dilatação térmica dos sólidos. Então, bora começar aqui. Olha só, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa dar definição, ok? Basicamente, pessoal, todo material, né, quando ele é aquecido, ele sofre um aumento em suas dimensões. E quando ele é resfriado, ele sofre uma diminuição das suas dimensões. Ok? Esse fenômeno que acontece, a gente dá o nome de dilatação térmica. Certo? Sendo que dilatação térmica, pessoal, a gente costuma dividir em três partes. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear, pessoal, trata do comprimento, ok? Quanto foi a variação de comprimento de um material ao ser aquecido, por exemplo. A dilatação superficial trata de área, quanto foi a variação de área. E a dilatação volumétrica, como o próprio nome sugere, trata da variação de volume, né, que uma substância tem, que o material tem ao ser aquecido, certo? Essa divisão aqui, pessoal, é para facilitar o estudo. Então, a gente vai ver por partes. Primeiro, dilatação linear, depois, dilatação superficial e, por último, dilatação volumétrica, ok? Então, bora lá. Olha só, a dilatação linear, pessoal, como eu já disse, trata da variação do comprimento, ok? Quando o material é aquecido ou resfriado. Observe a seguinte imagem, pessoal. Ó. Aqui a gente observa os trilhos do trem e bem aqui ele sofreu uma curvatura. Essa curvatura que sofrida aqui, pessoal, é devido à dilatação linear, ok? Do material. Passando aqui, observe essa seguinte situação, pessoal. Eu tenho uma barra aqui, certo? De comprimento inicial L0. Esse índice 0, pessoal, sempre que você observar, significa inicial, ok? E uma temperatura inicial aqui. Aí acontece o seguinte, pessoal. Essa barra é aquecida, certo? Quando ela é aquecida, ela vai para uma temperatura final e sofre uma variação de comprimento. Ela aumenta o seu tamanho, de tal forma que ela vai para um comprimento final L, né? Sofreu uma variação aqui de comprimento, a gente simboliza por ΔL, ok? E a gente pode determinar essa variação, pessoal, através da seguinte expressão. Olha só. ΔL, que é a variação de comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes alfa, já que eu digo que é esse alfa, tá bom? Vezes a variação de temperatura. Pessoal, esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear, ok? Esse alfa depende do material. Todo material tem o seu próprio coeficiente de dilatação linear, ok? Note uma coisa, pessoal, ó. Quanto maior, note o seguinte, ó. Como aqui é variação, eu posso escrever como sendo comprimento final menos o comprimento inicial. Lembra que variação de comprimento quer dizer isso, tá bom? Vai ser igual, então, ao comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Esse camarada aqui, pessoal, está negativo. Quando eu passar para o outro lado, ele passa positivo, ou seja, somando. Passei ele aqui, ó, para o outro lado, somando. Note que eu posso colocar esse L0, pessoal, e esse outro L0 aqui, que são iguais, em evidência. Colocando em evidência, eu vou obter a seguinte expressão, ó, que o comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Ou seja, essa expressão aqui, pessoal, nos fornece o comprimento final. Essa outra expressão inicial aqui, pessoal, nos fornece a variação do comprimento. Então, quando eu quiser determinar o comprimento final, eu venho para essa. Quando eu quiser determinar apenas a variação do comprimento, eu utilizo essa, tá bom? Uma coisinha de se notar, pessoal, é o seguinte. A variação de comprimento, né, e o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear, a variação de temperatura, elas têm uma relação de diretamente proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a variação de comprimento. Quanto maior for o valor do coeficiente de dilatação linear, maior vai ser a variação de comprimento.
E quanto maior a variação de temperatura, também maior a variação de comprimento, ok? Vamos passar aqui para um exemplo para ficar bem mais fácil de entender essa questão aqui, tá bom? Olha só. Exemplo 1 aqui. Uma barra de ouro tem a 10 graus Celsius o comprimento de 200 centímetros. Determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do ouro é 1,4 vezes 10 a menos 5, né? Graus Celsius a menos 1, ou barra graus Celsius, mesma coisa. Então, pelas informações da questão, pessoal, a gente tem o seguinte, que o comprimento inicial é 200 centímetros, que a temperatura inicial é 10 graus Celsius, que a temperatura final é 50 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear, né, é esse valor aqui. Então, a gente tem todas essas informações. Como ele pediu o comprimento da barra, né, ele quer o comprimento final, a gente vai utilizar essa relação aqui. Sendo que a gente tem todos esses valores aqui que são necessários. Então, basta substituí-los. Substituindo, eu vou ficar com isso, tá bom? 50 menos 10 é 40, ok? 40 vezes 1,4 é 56, tá bom? 56 vezes 10 a menos 5, pessoal, é 0,0056. Mais 1, né? Eu obtenho esse resultado. E multiplicando por 200, eu vou obter 200,12. Ou seja, o comprimento final dessa barra, né, ao ser aquecida até 50 graus Celsius, pessoal, vai ser 200,12 centímetros, ok? Qualquer dúvida, se foi rápido, você pausa aí, tá bom, o vídeo e faz as suas anotações, que são necessárias, tá bom? Prosseguindo aqui, a gente vai para dilatação superficial. Pessoal, dilatação superficial, como eu já disse anteriormente, trata-se da área, tá bom? Então, a área sofreu uma variação, ok? Observe essa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem duas chapas, né, de concreto aqui, no caso, ok? Que quando foram aquecidas, pessoal, pela luz do sol mesmo, elas sofreram uma dilatação, só que não tinha para onde, né, essa dilatação ocorrer, de tal forma que as duas placas, ó, elas subiram, né? Então, esse fenômeno aqui, né, é chamado de dilatação térmica, no caso superficial, né? É muito estudado, por exemplo, na engenharia, materiais, né? Prosseguindo aqui, tá bom? Olha só, a gente tem o seguinte esquema, a gente tem uma chapa aqui, certo? De um comprimento, de uma área inicial e de uma temperatura inicial. De tal forma que quando eu pego essa chapa aqui, pessoal, e esquento, né, elevo a temperatura, ela simplesmente acontece o seguinte, ela vai para uma temperatura final e sofre uma dilatação, um aumento de sua área aqui, que foi para uma área final, ok? Essa variação que ocorreu, pessoal, entre essas áreas, pode ser determinada pela seguinte expressão. Olha só, variação de área é igual a área inicial vezes esse beta, já eu digo quem é esse beta, tá bom? Vezes a variação de temperatura, tá bom? Quem é esse beta? Pessoal, esse beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Da mesma forma que o alfa, ele depende do material, ou seja, todo material tem o seu próprio coeficiente de dilatação superficial, ok? Essa expressão aqui, pessoal, eu utilizo quando eu quiser saber a variação, mas a gente pode melhorar essa expressão aqui. Olha só, como variação de área é a área final menos a área inicial, né, eu posso reescrever dessa forma. Esse menos a zero eu posso passar para o outro lado, vai ser mais a zero, então ele vai passar somando aqui, ó, mais a zero. Esses A's eu posso colocar em evidência, colocando em evidência, vou ficar dessa forma, A0, abre parêntese, né, 1 mais beta vezes delta T. Essa expressão aqui, pessoal, nos fornece a área final, olha só. Então, quando eu quiser saber a área final, eu vou utilizar essa expressão aqui, ok?
Vou passar aqui para um exemplo para ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Exemplo aqui, ó. Uma determinada superfície de zinco tem área de 140 metros quadrados quando a temperatura é de 40 graus Celsius. Qual será a área após sofrer um aquecimento até 90 graus Celsius, sendo, né, coeficiente de dilatação superficial igual a 5,4 vezes 10 a menos 5. Então, note o seguinte, pessoal, a solução é bem simples. Pelas informações da questão, a gente tem que a área inicial é 140 metros quadrados, a gente tem a temperatura inicial, 40 graus Celsius, a gente tem a temperatura final, 90 graus Celsius, e a gente tem um coeficiente de dilatação superficial, ok? Como ele quer saber a área final, ou seja, a área após esse aquecimento, né, a gente utiliza essa expressão aqui, ó. Então, substituindo todos os valores, porque temos todos aqui do lado, ok? A gente obtém a seguinte expressão, né? 90 menos 40 é 50, ok? 50 vezes 5,4 é 270. 270 vezes 10 a menos 5 mais 1, pessoal, é 1,0027, né? Multiplicando esse valor por 140, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter 140,378 metros quadrados. Então, essa daqui é a minha área final após essa chapa aqui, né, de zinco tiver sido aquecida até 90 graus Celsius, ok? Passando aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo para copiar a resolução dessa questão, ok? Olha só, dilatação volumétrica, pessoal, como o próprio nome já sugere, a gente tem uma variação de volume, ok? Acontece uma variação de volume. Observe essa imagem, pessoal, que é bastante interessante. Olha só, essa esfera aqui, né? Quando ela não está aquecida, né, está em temperatura ambiente, ela consegue passar por esse arco bem justo, né? Ela consegue passar esse arco. Porém, quando ela é aquecida, pessoal, ela já não consegue mais passar por esse arco aqui. Por quê? Quando ela foi aquecida, ela sofre uma variação de volume. Seu volume se expande, seu volume fica maior, de tal forma que ela não passa mais através desse arco. Esse fenômeno é chamado de dilatação volumétrica, ok? Bora entender isso aqui, ó. Eu tenho uma situação inicial, tenho um cubo aqui, tá bom? Para representar o volume, com um volume inicial e uma temperatura inicial, ok? Aí eu faço o seguinte, novamente eu aqueço esse cubo, de tal forma que após aquecido, pessoal, ele vai expandir, vai aumentar o seu volume. Então ele vai para uma temperatura final e um volume final, ok? Essa variação, quanto sofreu essa variação de volume, a gente pode determinar, a gente pode calcular. Essa variação de volume, pessoal, é dada através dessa expressão aqui, ó. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Onde esse gama, já eu digo quem é, tá bom? Esse gama, pessoal, é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico, tá bom? Novamente, ele depende do material. Todo material possui o seu próprio coeficiente de dilatação volumétrico. Olha só, pessoal, essa expressão eu utilizo quando eu quiser, né, saber a variação de volume, mas eu posso melhorar essa expressão aqui. Como assim? Variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, posso escrever a seguinte relação. Volume final menos volume inicial é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Esse camarada aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, somando. Olha só, passou somando. Posso novamente colocar esses camaradas aqui em evidência. Colocando em evidência, eu vou ficar com a seguinte expressão, ok? Essa expressão aqui, pessoal, eu vou utilizar quando eu quiser saber o volume final, tá bom? Essa daqui eu utilizo quando eu quiser saber a variação de volume. Então, cada uma tem o seu caso na hora de utilizar, tá bom? Bora passar aqui para um exemplo. Exemplo 3 aqui, ó. Um sólido homogêneo apresenta a 5 graus Celsius um volume igual a 4 decímetro cúbico. Aquecendo até 505 graus Celsius, seu volume aumenta para 0,06, né, dm ao cubo. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica, né, desse sólido? Olha, pessoal, pelas informações da questão, a gente tem o seguinte: temperatura inicial,
5 graus Celsius, volume inicial, 4 dm ao cubo, né? A gente tem a temperatura final, que é 505 graus Celsius, e a gente tem a variação de volume, que foi 0,06 dm ao cubo, né? Então, simplesmente a gente pode, como ele forneceu a variação de volume, a gente parte para essa expressão aqui, que contém variação de volume, tá bom, pessoal? Substituindo todas essas informações que ele deu, a gente vai ficar com a seguinte expressão, né? 505 menos 5 é 500, ok? 500 vezes 4 é 2000. Como a gente quer encontrar esse gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, esse 2000 aqui, que está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. Então, vai ficar gama é igual a 0,06 dividido para 2000. Realizando essa divisão, você vai encontrar o valor de 0,00003, certo? Que para ficar bonitinho, né, a gente pode escrever em notação científica, que seria 3 vezes 10 a menos 5, né? A unidade, graus Celsius a menos 1. Esse daqui é o valor do coeficiente de dilatação volumétrica para esse material aqui, tá bom? Dado essas condições, né? Bom, pessoal, a aula de hoje, né, dessa semana foi isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, né, que eu vou ajudar. Por favor, leiam o material. Eu vou indicar também no livro de vocês, que página vocês podem encontrar. Então, leia. Dúvida, me pergunte, ok? Até mais.